que falar de Guardiões da Galáxia? O que a gente poderia falar sobre o melhor filme da Marvel? Não sei. E aí, bichão, tudo bem com você? Eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. E no vídeo de hoje voltamos às raízes, né? Cronosfera Raiz. Vamos falar sobre um filme que lançou agora, na semana passada, Guardiões da Galáxia 2, o filme mais esperado da Marvel desse ano, porque o 1 foi um filme muito foda, e o 2 não chega a ser o melhor filme de heróis desse ano, porque teve Logan, que é um negócio meio que acima do comum, né? Mas se não tivesse Logan, provavelmente seria assim. Então esse vídeo é basicamente uma crítica, análise e comentários sobre Guardiões da Galáxia Volume 2. E não vai ter spoiler. Primeiro de tudo, Guardiões da Galáxia. Se você não faz a mínima ideia do que é esse segundo filme, assista o primeiro. Aí depois você vai ver esse vídeo. Mas pra quem já assistiu o primeiro e não faz a mínima ideia do que a história se trata, aqui nessa continuação, a sinopse é bem simples. Basicamente, o mesmo grupo bizarro de heróis que guardam a galáxia, que foram adorados pelos fãs do primeiro filme, estão aqui de novo, e agora eles caem numa epopeia para descobrir a origem, o passado e os ancestrais do Peter Quill, que é o protagonista do primeiro filme. After all these years, I've found you. And who the hell are you? I'm your dad, Peter. E por que eu digo que eles caem nessa epopeia? Porque não foi uma coisa desejada pelo grupo. Não é como se eles, nossa, tudo bem, o que a gente faz agora? Vamos descobrir o passado do Quill? Vamos lá, vamos. Não acontece assim no filme. Basicamente, eles estão em uma missão e eles são puxados daquela via que eles estavam andando pra essa trama. Eles são puxados a descobrir mais sobre o Peter e assim a história se desenvolve. E isso é importante pro próprio rumo do filme, porque ele não pega o Peter como protagonista e todas as outras coisas são agregadas às vias que ele vai seguindo. Nesse filme é completamente diferente. Só pensar bem, o Peter quase que não funciona como um protagonista. Não porque é mal feito, mas porque ele não tem esse peso de tentar guiar a história, ele não tem um desejo motriz que vai seguir rumo a algum objetivo e o resto da história vai complementar essa trajetória. Então o protagonista dessa história acaba sendo o sentimento que todos os integrantes dos Guardiões da Galáxia têm e a vontade, né? Que é muito semelhante. Eles são uma unidade que seguem para o mesmo lugar e por isso a história acaba funcionando mesmo com eles em vários pontos do universo em si. E é sobre isso que eu quero falar agora. Os Guardiões foram divididos em alguns pequenos grupos, junto com outros personagens que não são protagonistas, por assim dizer. E o filme inteiro eles caminham pro mesmo lugar por razões X. Cada um tem sua motivação pra tentar X. Enfim, não quero entrar em detalhes pra não dar spoiler. Mas isso funciona muito bem, porque o que acontece? O primeiro filme é extremamente cômico, assim como o segundo. Mas nessa continuação, a gente já tem um background básico dos personagens, a gente já conhece eles e já se identifica, sabemos que todos eles são engraçados, são estranhos, são excêntricos e por isso a gente gosta deles. E é bem nesse ponto que o roteiro de Guardiões da Galáxia 2 chega com uma faquinha assim na nossa ferida. Pra dar aquela mexidinha, sabe? Pra você poder sentir as coisas melhor. Thanks, buddy. Eu queria ressaltar uma coisa que eu costumo dizer, que é o seguinte: o humor é a forma mais simples e acessível de se trazer o drama. Por quê? Como é que funciona? Você pega um filme da Marvel, é pra atingir um público muito grande, desde crianças de 7, 8 anos a adultos de 50, 60. Então, na hora que você vai trazer um drama, você não pode pegar algo muito cabeçudo. Você pega, sei lá, Em Busca da Felicidade, A Procura da Felicidade. Se você trouxer uma trama daquela maneira, daquela forma que é tratado no filme, pro universo da Marvel, o pessoal de 7, 8 anos não vai entender nada, vai achar meio merda, vai achar maçante o filme, não vai conseguir compreender. Mas se você pegar o humor e consolidar a base dos personagens, a identificação, e depois de um tempo você trazer o drama, as dificuldades, os problemas, as inseguranças desses personagens, vai funcionar muito melhor, porque você riu muito com eles antes, gosta daqueles personagens, e a partir do momento que você vê que todos eles têm problemas, você acaba se chocando mais ainda, porque é basicamente ver o outro lado de uma casca muito engraçada. E é basicamente assim que esse filme desenvolve todos os outros personagens que já haviam sido mostrados no primeiro filme. Inclusive, os personagens que não são principais são muito bons. Queria destacar aqui o Yondu, que é o melhor personagem desse filme, certo? Mesmo não sendo um personagem principal, ele fica mais como secundário, o secundário principal ali nesse caso. E também a Nebulosa, que honestamente eu achei uma merda.
a existência dela no primeiro, achei uma personagem meio... Mas aqui no segundo ela traz uma carga dramática que consegue te comprar justamente por conta da quebra, humor e drama. Look out! Oh, wow. I tried, guys. Então o próprio ritmo do filme acaba funcionando desse jeito. Até metade do segundo ato, até quase o terceiro ato, na verdade, é bastante humor, embora tenha algumas picadinhas, algumas coisinhas ali de drama, pra você sentir o outro lado dos personagens. Aí depois ele arremata e mata você com uma carga dramática maior, que fez muita gente chorar num filme de herói. Eu achei isso bem legal. Sometimes the thing you're searching for your whole life, it's right there by your side all along. You're right. A ação do filme, embora não seja o ponto principal, que o ponto principal de Guardiões da Galáxia sempre foi o humor, mas a ação é muito da hora. Você acaba conhecendo mais sobre os personagens da própria ação e todo o resto das outras cenas, as batalhas espaciais com as naves, parece joguinho. Navezinhas coloridas, piscando, girando, batendo, atirando em tudo. A cena que eu acho muito foda de ação é uma cena do Rocket sozinho, que também já foi mostrada no trailer, infelizmente. Essas cenas de ação em si mostram como os personagens são muito mais fodas do que a gente pensa que eles são. O próprio Rocket dá um pau em 400 mil negros sozinho, a Gamora luta depois, o Drax, resistente, absurdo. Todos esses personagens são mostrados e explorados também nas cenas de ação de forma bonita. E a direção do filme é muito foda. Tem muitos enquadramentos que você olha assim e você fala, puta que pariu. Olha essa mensagem aqui. Tipo, enquadramento besta, assim, o personagemzinho no canto, outra coisa, no outro elemento ali no outro canto. Você, caraca, que da hora. O James Gunn fez o negócio com gosto. Dá pra sentir que ele se preocupou em pensar no que ele ia mostrar. Diferente de muitos outros filmes por aí. Né? Falando um pouco sobre a estética do negócio, que pra mim, Oscar 2017, e no caso é 2018, sem sombra de dúvidas, Guardiões leva o de maquiagem e sem sombra de dúvidas também vai levar o de efeitos visuais. Não tem mais nada pra competir em efeitos visuais, né? Imagina aquela viagem alucinógena que o Doutor Estranho tem no começo do filme, na hora que a monge doida lá bate nele, roxo, tudo louco, viajando, Dorgan, não sei o quê. Imagina isso como background do filme inteiro. Todas as galáxias são pensadas de uma maneira diferente, todas elas funcionam de maneira bonita e orgânica e estranha, porque você nunca viu isso no qualquer filme da Marvel ou qualquer outro tipo de filme. As colorações do próprio fogo, as barreiras dimensionais, todas aquelas coisas que tem na galáxia, assim, são representadas de uma maneira muito bonita e diferente do que a gente já viu em todos os outros filmes. Tudo faz sentido dentro do universo da Marvel, porque, puta, eles estão explorando coisas que são completamente diferentes do que os humanos conhecem. Então, é diferente pra gente. Não vai ter um bicho que cospe fogo natural, como a gente já conhece. Não uma queima de oxigênio básica. O bicho vai cuspir um negócio colorido, cheio de bolha, os negócios tudo diferente. E isso funciona muito bem dentro do filme. Muito bonito e muito cativante na hora que você está assistindo. You know, they told me you people were conceited douchebags, but that isn't true at all. Dude! I'm using my wrong eye. Quanto à trilha sonora, a trilha sonora do filme, na verdade, não é nada demais, mas não quero dizer que seja ruim, certo? A trilha é muito boa, dentro dos padrões Marvel, totalmente, dentro do padrão de segurança da Marvel, certo? Eles não arriscam em tentar fazer algo inovador, algo diferente, e isso não tá errado, é uma maneira de se produzir filmes de maneira segura, que vai entregar uma coisa boa. Então, eu quero dizer que não é nada revolucionário, ou que vai mudar a linguagem de trilhas sonoras dos filmes daqui pra frente, nada do tipo, mas é muito bonita, você se sente motivado, os sentimentos das cenas são influenciados por conta da trilha e você vai ascendendo junto com ela. Assim como todos os outros filmes da Marvel, a Marvel manda muito bem nesse sentido. Mas nisso eu me refiro à trilha que é composta pro filme. Todas as músicas que já existiam nos anos 80, que foram escolhidas para esse filme, são bem legais, todas elas fazem parte de um contexto narrativo maior, que funciona muito bem. Embora não sejam músicas tão conhecidas como no primeiro, eu acho que eles acabaram gastando bastante do repertório para poder preencher Guardiões da Galáxia 1, e acabou faltando algumas músicas muito famosas pro segundo, ou talvez elas não sejam muito famosas dentro do repertório cultural brasileiro, ou talvez do meu, que não escuta nenhuma música. Eu acho que na verdade sou eu o problema. E minhas impressões finais para fechar aqui esse vídeo: eu gostei muito desse filme, melhor que o primeiro. Talvez o melhor filme da Marvel?
acredito que seja o melhor filme da Marvel. Porque a maneira como eles constroem a parte do humor e te levam pro drama, eu acho que nenhum outro filme da Marvel tinha conseguido fazer dessa forma. Os filmes do Capitão América são muito fodas, muito bem construídos, discussões interessantes, mas eles não têm uma carga muito forte no final, o que é exatamente o contrário desse Guardiões. Eles, claro, o Guardiões é bem construído, mas tem uma carga muito forte pro final, que acabam te levando a gostar mais desse filme do que dos outros filmes da Marvel Studios. Porque, puta, a mensagem final é muito bonita. E a gente vê a mesma mensagem sendo vista do ponto de vista de todos os personagens que estão ali. Todos eles passaram a entender o que o filme quer te passar, e na hora que eles entendem, você entende. Você fala, puta que pariu. Tem até um discursozinho do Quill no final, que eu não vou falar aqui por questões de spoiler, mas você olha e fala, puta, é verdade, né? Caraca, que foda. Aí você entende junto com os personagens e sai chocado do filme, porque você rachou de dar risada no começo, tava quase chorando de rir, aí no meio do negócio, drama, te passa um puta de mensagem importante pra sua vida no final, e você sai não é com peso, você sai leve do filme, mesmo recebendo uma mensagem pesada que vai fazer diferença pro seu modo de viver e seu modo de pensar. E isso é muito foda, eu acho que esse é o maior mérito desse filme, e por isso eu acho ele melhor do que todos os outros filmes da Marvel até o momento. E minha nota pra ele? Eu tenho que parar. Eu sou muito bonzinho com nota, então vou ser mais rígido. Vamos dar um 9,5. 9,5, tô quase caindo. Não caí. De onde eu tiraria meio ponto do filme? Alguns momentos ele acaba passando dos limites em questão de não se levar a sério. Tem algumas cenas, algumas sequências específicas que se ele tivesse se levado um pouquinho mais a sério em questão dramática, teria funcionado um pouquinho melhor. Mas são pouquíssimas, são coisas bem pontuais, porque eu sou chato mesmo, por isso que eu tô tirando só meio ponto do filme, senão tiraria mais. Mas, enfim, são esses pequenos detalhezinhos que, se tivessem sido feitos com um ritmo de piada diferente, ou tirando a parte da piada, ficaria bem mais profundo e bem mais legal para todo o contexto do filme. Já que no final de tudo ele passa uma mensagem profunda, se alguns pedacinhos do meio e do começo ele tivesse passado a mensagem sem dar uma piada depois, que quebrou um pouquinho o peso daquela mensagem, não teria o que falar de ruim do filme, né? Seria simplesmente maravilhoso. E o vídeo ficando por aqui, minha gente, espero que vocês tenham gostado. Queria falar uma coisa, eu penso em fazer críticas de filme nesse estilo em live, não sei o que vocês acham, por quê? É mais fácil. É sério, eu preciso assistir o filme, eu preciso vir no dia seguinte pra poder gravar o vídeo, e olhe lá se eu conseguir gravar no dia seguinte, pra depois editar e depois postar. Então, se eu fizesse em live, ficaria mais simples, ficaria mais rápido, ficaria talvez mais preciso, porque eu posso responder alguns comentários depois. Queria saber o que vocês acham quanto a isso. E eu vou ficando por aqui, minha gente. Espero ver todos vocês na semana que vem. Então, todos, um bom dia. Eu costumo dizer, e já disse... Deixa eu ver se tá gravando. Já tá gravando. Nossa, que susto! Nossa, eu achei que eu ia morrer. Por quê? Você tá acompanhando a trajetória de aviões que tá tendo aqui em cima? É uma guerra mundial. Avião e caminhão passando lá embaixo. Avião, caminhão, passou uns 3 jatos aqui. Muito forte. Perdi um monte de gravação já. É cancelado? Liguei no modo dormir. Por quê? Pra fazer barulho? É. Mas você testou se vaza muito?